A ética nicômaco vai tratar do quê? O nome já diz, da ética. O homem, naquela época, ele tinha duas maneiras dele chegar no conceito da felicidade. Anthropos é homem. Anthropos. O anthropos, no caso o homem, ele tem o telos. O que é o telos que eu falei? O que é o telos que eu falei? É uma finalidade. É a finalidade. A finalidade do homem, do anthropos, é o quê? Está do lado aí. É a eudaimonia. E a eudaimonia é o quê? Uma palavra breve, só uma palavra. Felicidade. É uma palavra que não traduz muito bem o conceito, porque eu expliquei para vocês o conceito de eudaimonia, beleza? Vocês viram que ela não traduz muito bem. Ela é muito maior do que isso. O conceito de eudaimonia. Mas vamos chamar aqui de felicidade. Para o homem atingir a felicidade, ele pode fazer o seguinte, dá uma olhada aí. Quando você atinge a felicidade, você confunde a felicidade com a alegria. Por isso que eu lembrei dos estoicos. Quando você confunde a felicidade com a alegria, você vai ter uma noção de prazer. Ah, eu sou feliz quando eu tenho prazer. Quando eu tenho prazer, eu sou feliz. Só que quando você tem prazer demais, né? O que está escrito aí? Você pode ser um escravo dos próprios prazeres. Lembra que eu dei o exemplo? Olha só. Masturbação, comida, a pessoa que tem um transtorno alimentar, drogas, cocaína, maconha, bebida, tudo. Jogos, né? As bets. O que está estourando aí muito aí? As bets. Então, assim, a diferença de veneno para remédio é o quê? A quantidade. E quando você tem um sistema de recompensa no sistema límbico, dentro do cérebro humano, que você não conhece muito bem, não sabe como é que funciona, não tem base mínima para entender como o teu corpo funciona, vai dar ruim. Então, quando você se joga para o prazer, você vira um escravo. Logo, você vira um animal. Porque não é um animal que ele age por instinto, por resposta. O que acontece? O que é emoção? Emoção é uma resposta biológica do meu corpo a alguma coisa que acontece, um estímulo fora de mim. Então, assim, uma rua escura, tem uma pessoa ali muito suspeita. Eu vou sentir uma emoção básica, das 5 emoções básicas. Qual a emoção que eu vou sentir? Medo. Entendeu? Por causa do contexto, por causa da situação. Então, aquela situação externa vai gerar dentro de mim, lembra uma resposta? Meu corpo vai responder internamente com uma emoção chamada medo. Qual é a finalidade do medo? Preservar a minha vida. Beleza? Então as emoções, ela cumprem. O nojo ou aversão são primos, são da mesma família. O nojo, eu vou ter nojo por quê? Porque eu vou comer quando é nojo é aversão. Nojo é um objeto, aversão é um grupo de pessoas ou uma pessoa. Você vê muita aversão na política. O cara é de esquerda, ele tem aversão no cara que é de direita e vice-versa. Ele tem aversão de uma pessoa ou de um grupo político. A aversão é para isso. O nojo é um objeto. Pode ser cocô de cachorro, pode ser uma comida que você ingeriu e ficou com nojo, quer vomitar. Por quê? É uma emoção construída do seu corpo como uma resposta interna a um estímulo externo. E para que existe o nojo? Para você preservar a sua vida, entendeu? Então, as emoções cumprem esse papel. Quando você tem prazer demais, você vai ser semelhante a um animal, porque o animal, ele é irracional. O ser humano, o ser humano, ele tem a razão, entendeu? Então, por isso que Aristóteles falava que o ser humano é um animal racional, beleza? E ele é zoon é animal, zoológico, animal. Então, zoon politikon, um animal social. Zoon politikon, um animal social, um animal político. Aí já é um outro conceito, político, de política, já é um outro que vem de polis. Tá tudo conectado. Felicidade, lembra? Anthropos, telos, eudaimonia. Anthropos, o homem. Telos, a finalidade do homem é o quê? A eudaimonia, que é eu estar feliz. Felicidade não é pico de dopamina, não é alegria extrema, não é depressão extrema, é o meio. É você estar no centro, a centralidade, sem estar muito afetado pelas emoções. Isso é a eudaimonia. Combina muito com o estoicismo, o conceito de felicidade do estoicismo. Então essa felicidade que eu estou apresentando para vocês, você vai ter o quê? O prazer, vou estar feliz, como a colega ali falou, eu perguntei para ela, o que você queria agora para poder estar feliz? Ela disse um Pix de R$1 milhão, ia dar muita alegria para ela, mas será que iria trazer felicidade? Entendeu? É uma outra coisa. O Pix de R$1 milhão ia dar com certeza um pico de dopamina muito grande, em mim também. Não, enfim, quem quiser fazer, pode fazer, eu aceito numa boa. Embaixo de prazer tem o quê? A honra. Seria a garantia de você ser feliz? A pessoa que fica buscando honra por interesse também, ela não vai ser feliz. Qual é a finalidade? A eudaimonia. Essa eudaimonia, essa busca pela felicidade, ela pode ser através do prazer? Não. Ela pode ser através da honra? Não. Ela pode ser através da riqueza? Infelizmente também não. Porque quanto mais rico você for,
Ser rico é muito bom, mas depende do contexto. Você está preparado mentalmente, espiritualmente, biologicamente para a riqueza? De que adianta você ter muita riqueza, mas não ter saúde? E um tipo de saúde comprometida que o dinheiro nenhum pode te salvar. Você vai querer se ferrar todo para poder chegar àquele Pix de 1 milhão? Vai ferrar toda a sua... Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um caminho no meio, tem que ter uma eudaimonia. Essa riqueza, de maneira ignorante, ela é contra a própria natureza, porque a base do ser humano é o quê? A preservação do quê? Da sua vida, da sua saúde. Qual é o outro caminho? Agora é o caminho bacana. O outro caminho é o quê? O antropos, olha a linha descendo. O antropos, ele vai buscar o quê? Qual é o telos dele? Qual é a finalidade dele? Buscar a sua essência. A essência do antropos é o logos. Por quê? O ser humano é o único que tem dotado de razão. Quando tem alguém abrindo a boca querendo dormir, é um sinal bom, por quê? Porque a aula do professor tem que ser mais adiantada, ela tem que ser mais dinâmica. Você cumpre um papel muito importante na minha aula, você não tem noção. Mas beleza, muito obrigado pela sua contribuição incrível. A essência do homem é buscar o logos, é buscar a razão. Vocês não são animais. Na verdade, vocês são animais, são homo sapiens sapiens, mas são animais racionais. Beleza? Então é isso. Então a essência do homem é buscar o logos. E o logos é um conceito muito bonito, mas ele vai ser um pouco extenso da maneira que eu vou querer explicar. Logos, sobretudo, é discurso. É essa organização consciente, essa coisa inominável, essa organização. O caos e o cosmos. Caos, vocês já ouviram essas palavras? Caos e cosmos? O caos, a minha vida está um caos. O que isso quer dizer? Ela está toda desorganizada, tá caótica, a cidade está caótica, apocalíptica, beleza? Isso não é caos, isso é senso comum, tá? Isso não é verdade. Caos é, sabe o quê? Pega várias frutas, bota no liquidificador. Agora liga o liquidificador. Elas estão todas misturadas, não estão? Só que as frutas estão ali. As frutas estão ali dentro, que você ligou, zzz, elas estão ali dentro? Então, não estão, mas estão misturadas, não é? Isso é o caos. Caos significa que tudo isso aqui que está organizado aqui agora, antes esteve misturado. Isso é caos, é tudo misturado. Aí, talvez, o Logos foi lá e organizou e trouxe o cosmos, entendeu? A visão até metafísica, pode falar Gabriel, nome de anjo. Não é aquele lance de aumento de entropia? Então, qual é o conceito de entropia? Você sabe o que é? É até o contrário disso. É o contrário disso. Organização. Não. Entropia é... Cara, olha só, eu vou dar a definição que eu ouvi a minha professora me dar em 2014. Professora Ivana Gouveia, eu acho que é o nome dela, ela me deu aula de mídias globais. Olha só a memória. A memória de todo mundo é igual, tá? A minha é igual a de vocês. Ela disse que entropia é a capacidade que todo sistema tem de se desorganizar, de se desorganizar. Então a gente está criando aqui uma ordem, um cosmos aqui, entendeu? Um logos. No discurso do professor, eu estou promovendo uma arquitetura de saber dentro da cabeça de vocês, beleza? Só que a entropia diz que vocês vão arranjar um namorado, uma namorada, vai começar a usar droga aqui, que vai perturbar o estado mental de eudaimonia de vocês vão perder um ente querido. Isso é entropia. É a capacidade que todo sistema tem, organizado, de se desorganizar. Beleza? Isso é entropia. Então, por exemplo, minha vida está toda organizada, agora está toda desorganizada. Pô, a entropia está me pegando, hein? Através de uma vida boa, você vai fazer o quê? Um exercício. Qual que é o exercício? Ter uma vida boa. E você ter esse exercício de ter uma vida boa vai fazer você chegar no Logos. E o Logos é a essência do ser humano. Entendeu? Então, beleza. A vida boa, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma vida contemplativa. Ela vai ser uma vida contemplativa. Vocês têm que guardar isso. O que é contemplar? Né? É você, às vezes, estar no automático. Hoje tem jogo do Flamengo. Literalmente, hoje tem jogo do Flamengo. Caramba. Tem jogo do Flamengo. É você, tipo assim, hoje tem jogo do Flamengo. Ou então estou preocupado com as contas a pagar. Ou sei lá o que, você está muito mergulhado nos problemas da sua vida. Isso não é uma vida contemplativa. A vida contemplativa é você estar atento aos detalhes. É você ir na praia e você olhar a maré, você olhar ali aquele animalzinho, você prestar atenção que você faz parte daquele sistema ali. Ecossistema. Mas numa cidade de pedra, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, então beleza. Então é você contemplar a vida. E você compreender o cosmos. O caos é aquela coisa misturada, lembra da salada de frutas que você bota ali dentro do liquidificador e você liga e está tudo misturado ali, as frutas estão ali, mas está tudo misturado, isso é o caos.
O cosmos é o quê? Essa ordem, essa organização, beleza? Esse é o cosmos. Então é você contemplar o cosmos, você contemplar isso daqui, você contemplar a natureza, beleza? Lá em cima, ó, os bens materiais para Aristóteles são necessários. Por quê? Para Platão, o mestre dele não era, pode falar. O cosmos seria tipo, eu bato só um morango e eu boto em um elefante. Não. O cosmos é você pegar toda aquela salada de frutas e você extrair dali só o morango. E fazer uma bala de morango, um sorvete de morango. A bala de morango já falei, o sorvete, uma pizza de morango, um bolo de morango. Você teve um trabalho mental para poder organizar aquilo. Isso é cosmos. É uma organização nesse sentido, entendeu? O caos é o morango, a maçã, a pera, tudo misturado ali, entendeu? A banana, tudo misturado ali. Tudo misturado, você não vê a diferença de uma coisa para outra, tudo é misturado, entendeu? Isso é caos. Não é caótico, não é desorganização, é tudo misturado, isso é caos. Os bens materiais, para Aristóteles, são necessários. Tanto os bens materiais quanto a própria matéria, os 5 sentidos, beleza? Então, as virtudes, elas são qualidades do caráter. Lembra que eu falei a diferença de virtude depois de moral e ética? A virtude vai ser uma teoria daquilo que você deveria fazer depois de uma vasta experiência humana. Os seres humanos começaram a convencionar, através de uma teoria, formular uma abstração, formular uma teoria de como a gente deveria ser. Então, a virtude sempre vai estar com aquela noção de caminho do meio. Para Aristóteles, a virtude é o caminho do meio. Para Aristóteles, a virtude é sempre o caminho do meio. Então, a coragem é uma virtude, ela está no caminho do meio. A ausência de coragem, muita, vai ser um covarde. Muita coragem, eu sou um cara valente, etc, etc, você vai botar a sua vida em risco. No meio é uma virtude, você tem que buscar o caminho do meio. E eu falei aqui, lembro o budismo, porque Buda trouxe o conceito de caminho do meio. E perto da iluminação dele, ele tinha chegado nisso. Pô, o caminho do meio e tal, piripapá. Beleza. As virtudes você pode entender elas como intelectuais e morais, beleza. Então, intelectuais, ciência e teoria, e morais, vida e prática. Então a virtude ela cumpre um papel, eu tenho que praticar a virtude. Se eu souber todos os conceitos de todas as virtudes, não significa de nada. Eu tenho que praticar elas. Aí outra coisa muito importante, ó. Vocês, quando lerem muitos livros, não adianta nada, tá? Se você não ler livros e praticar o que você aprendeu, você está sendo uma pessoa muito inteligente para fazer muita besteira. E vai ficar parado o conhecimento, vai ser uma porcaria. Tudo que vocês lerem, podem ler menos, mas desde que pratiquem. De que adianta ler 1000 livros num ano se você não praticar aquilo que você leu, entendeu? Praticar aquilo de bem, de sumo bem que está ali. E aí torna-se um hábito, você entra em fluxo, você entra em estado de flow. Você tem que ler e você tem que praticar o que você lê. Vamos supor, o cara é cristão. Se ele ler os 4 evangelhos e ele não praticar, ele pode ser um hipócrita ou uma pessoa muito acomodada. Agora, se ele praticar, pô, legal, ele vai praticar ali a bondade, etc. Não a hipocrisia, etc, etc, beleza? Então tem que praticar. Então, beleza, ó. Então, morais é uma vida prática. A virtude, quando ela é entendida como moral, ela vai ser uma vida prática e Aristóteles ele vai defender isso, que tenha que ser defendida, você vai praticar tanto ela na sua vida que ela vai se tornar um hábito. Lembra do livro O Poder do Hábito? É muito bom, vocês têm que ler esse livro, O Poder do Hábito, é muito bom, beleza? Então, ele quer que vire essa prática da virtude, vai ser uma prática moral, vai ser uma prática diária, ela vai virar um hábito, beleza? Ciência exata. A prática da a prática da virtude, através da sua prática diária, ela não vai ser sempre exata, como se fosse 2 vezes 2 é 4. Então você vai ter que olhar ali o caminho do meio, lembra? A perspectiva do meio ali. Eu vou ser corajoso nessa situação aqui. Tá, mas em que situação? Então você vai ter que sempre olhar para o caminho do meio. Ponto. Entendeu? Não é exato como uma linguagem de programação. Nós não somos linguagem de programação, nós somos muito mais infinitos do que isso, beleza? Então tem que buscar o caminho do meio. Se você tiver menos afabilidade, você vai ser o quê? Subserviente. O que é sub? Sub é o que está abaixo. Subiectus, subjetivo. Subserviência. É aquela pessoa que ela serve de uma maneira inumana, né? Ela é quase um escravo. Subserviência, aquela pessoa muito subserviente. Tudo que eu mandar você fazer, José Victor, você vai fazer. Tudo que eu mandar você vai fazer. Não pode ser assim. Tem que ter uma relação de respeito, entendeu? Então você é uma pessoa muito subserviente, entendeu? Não é legal. Agora, se você for muito com o teu ego muito grande, você é o quê? Uma pessoa arrogante. Agora, se você estiver no caminho do meio, você é o quê? Afabilidade ou humildade, beleza? Fronesis. O que é a fronesis? É a sabedoria prática. É você pegar essas virtudes, você praticar elas no dia a dia até elas virarem um hábito. Beleza. Zoon, ética, antropos. Zoon, animal,
Anthropos, o homem no meio do teu lado animal, no meio do teu lado humano, ali vai ter o que ali no meio? A ética, que vai ser essa teoria prática de como você deveria fazer as coisas, beleza? E aí essa ética, ela vai te dar a noção de normas, ela vai te dar a noção de virtudes, e tudo isso que está aí vai ser o quê? A polis. E a polis, ela é o quê? Uma organização. A polis, lembra? Petrópolis, Nilópolis, Teresópolis, a polis, ela vai ser a cidade-estado grega e ela vai ser uma organização. Só que se não tiver razão, vão ser um bando de animais, como se fosse uma alcateia, como se fosse uma matilha, como se fosse uma colmeia. Tem uma certa organização? Tem, mas não é isso que eles estão falando. O ser humano tem a razão. Então o ser humano ele vai organizar a polis com a razão, com isso, com essa diferenciação. Ela é diferente de uma colmeia. É uma estrutura muito mais complexa. Ali vai ter a noção de bem. Ali em Aristóteles ele vai ter aquela noção de cada um vai ter aquilo que é devido a cada um, entendeu? E ele vai querer na política, quando eu for falar da política, ele vai querer que o José Victor seja um cidadão, que o João Victor seja um cidadão, que o Eduardo seja um cidadão. Mas ele vai querer que vocês fiquem trocando de lugar. Porque você tem que ter a experiência dele, ele tem que ter experiência naquele setor público ali, para até impedir de você ficar ali e ser corrupto e querer corrupção, querer dinheiro e tal, se perpetuar no poder, a família toda, entendeu? Ele não ia querer reeleição. Para ele não existe essa noção de reeleição, beleza? Então tudo isso é a polis, e aí vem o zoon politikon, um animal político, um animal social, beleza? E tudo isso, a polis e esse cidadão ateniense, esse cidadão grego, ele vai ter o quê? Ele vai fazer isso tudo pela razão.